Um dos principais artistas da nona arte é um completo desconhecido. Meu nome é Diego Morro, está na hora da gente viajar no tempo e corrigir essa injustiça. Clarence Matthew Baker nasceu em Forsyth County, na Carolina do Norte, no dia 10 de dezembro de 1921. Ele era filho do Clarence e da Ethel e tinha dois irmãos, o Robert e o John. Quando ele era muito pequeno, a família acabou se mudando para Pittsburgh, na Pensilvânia. Quando terminou a escola, quando terminou os seus estudos, ele se mudou para Washington e foi trabalhar para o governo. Quando era criança, o Baker acabou tendo febre reumática. Isso acabou causando uma sequela, acabou causando uma doença muito grave no coração dele. E isso fez que ele não fosse servir na Segunda Guerra Mundial. Em vez de ir para o front, ele picou a mula e foi para Nova York para estudar na Cooper Union, na Escola de Engenharia e Arte e Design. Em 1940, justamente no momento que o Will Eisner está se separando do Jerry Eager, no lendário estúdio que os dois fizeram para alimentar as editoras, para criar quadrinhos. Dali saíram diversos personagens e diversos nomes, diversos profissionais dos quadrinhos, inclusive Jack Kirby. Nesse momento que os dois estavam se separando, que o Will Eisner ia para a Quality para fazer o Spirit e tal, e etc., que ele também vai render vários vídeos isso. Nesse momento que eles estavam se separando, o Matt Baker chega ali no estúdio para pedir uma vaga. E quem conta como é que foi isso é o próprio Jerry Eager. Baker veio ao meu estúdio no início dos anos 40, bonito e vestido de maneira natural, procurando emprego, como ele disse. Sua única amostra foi um desenho colorido de, naturalmente, uma good girl. Por força disso e com aceno da minha editora associada, Ruth Roche, ele foi contratado como artista de background. Quando recebeu seu primeiro roteiro, ele mostrou originalidade e executou fielmente sua trama. Seu desenho foi excelente. As mulheres dele eram lindas. Contratado pelo Eager, segundo várias fontes que nós levantamos durante a nossa pesquisa, o Baker estreou na Jumbo Comics 69, da Fiction House, com capa de novembro de 1944. Foi uma aventura de 12 páginas da China, a Rainha das Selvas, que é aquela versão feminina do Tarzan. E aqui tem um problema, a gente foi nas fontes mais confiáveis, inclusive de entrevistas, etc., ou do grande banco de dados que a gente tem lá do mercado dos Estados Unidos, mas a gente também viu que aparece o nome dele em outras histórias que foram publicadas antes. Então, provavelmente, essa primeira história acabou demorando nos bastidores por algum motivo, alguma coisa. Isso é bem comum e deixa o pesquisador de quadrinho maluco, assim, quando a gente quer identificar quando que a pessoa começa a trabalhar, a gente acha ali, a primeira foi tal, mas aí depois, de repente, aparece uma outra que saiu antes e tal, porque tem essa confusão de o tempo que a pessoa cria, desenha, escreve, pode não ser a primeira a ir para a banca, mas foi a primeira que ele fez. Então, o Baker ele estreia desenhando essas 12 páginas da China para Fiction House. Logo, o Eager já passa outros clientes para ele, outras editoras, outros personagens. Então, ele vai fazer trabalhos para Fox Comics, ele vai fazer trabalhos para Quality, ele vai fazer trabalhos para St. John Publication. E em pouco tempo ele se torna o rei das citadas Good Girls. O que são as Good Girls? É como o mercado chamava as mulheres bonitas dos quadrinhos. É tipo as pin-ups da nona arte. O Baker ele tem um traço tão maravilhoso assim, que as mulheres dele são deslumbrantes, são lindas. Assim. É impossível não chamar a atenção. Por isso que já se destaca em uma coisa muito triste envolvendo ele. Ele consegue até, ele é chamado para fazer mulheres em outras histórias de outros desenhistas. Tem momentos ali que chega, deixa que o Baker desenhe a mulher e tal. E aí se torna impossível a gente rastrear o portfólio dele, todo o currículo dele. Porque se alguém que já se enquadrava no biotipo dominante ali, homem, branco, judeu, se uma pessoa assim já tinha o seu nome apagado, imagina o primeiro artista negro. Então o nome dele foi apagado, então a gente nem sabe quantas mulheres maravilhosas ele desenhou nesse período aí. Em 1944, então, o Baker assume duas personagens, a Tiger Girl e a Sky Girl. A Tiger Girl é mais uma versão da Xena, mais uma versão do Tarzan, na selva e tal. E a segunda, a Sky Girl, é uma menina que sonha em ser aviadora, achar um marido. Ela vai parar no Pacífico, lá vai combater japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. A Tiger Girl ela foi criada pelo Robert Webb e foi lançada na Fight Comics número 32
com capa de junho, né, de 1944, e a Sky Girl é uma criação do Bill Gibson e do Alex Bloom e saiu na Jumbo Comics número 68, com capa de novembro de 1944. E aqui, assim, ó, o Baker fez essas revistas durante 3 anos. É impressionante como as páginas são modernas, parece ter sido desenhada hoje. É impressionante assim, o enquadramento criativo que ele tem, o impacto visual, o domínio de narrativa, a beleza do traço dele. Sim, né, uma das coisas ruins de ter escrito a história dos quadrinhos dos Estados Unidos foi que a gente teve, olha que horrível, a gente teve que ler todas as histórias em quadrinhos que a gente cita no livro. E tem à disposição, existe o Museu Digital dos Quadrinhos, né, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Existe esse museu que os fãs, né, os colecionadores, eles estão colocando lá todas essas revistas, ou né, grande parte dessas revistas das editoras que não existem mais, das editoras da Era de Ouro dos quadrinhos. Então é possível a gente ler esse material. E ler o trabalho do Baker, assim, ó, gente, é lindo demais, é impressionante como esse cara era maravilhoso e só confirma que nada justifica o nome dele ter sido apagado na história, além do motivo que a gente sabe. É impressionante o talento desse cara, impressionante como ele influenciou tanta gente e acabou, então, sendo apagado porque não se encaixava no biotipo dominante. E o Baker é tão maravilhoso que ele vai fazer, inclusive, parte de uma série, que é uma das séries mais importantes da história dos quadrinhos, que é a Classic Comics, onde são adaptados grandes clássicos da literatura para os quadrinhos. Com o roteiro da citada já, né, Ruth Roche, que fica no lugar do Will Eisner, como sócia do Jerry Eager, sim, ela também terá um vídeo dela, com o roteiro da Ruth e a arte do Baker, então, é adaptado na Classic Comics o romance Lorna Doone. O Lorna Doone ele foi escrito pelo Richard Blackmore em 1869. E é um clássico romance que se passa lá no século XVII, que tem no interior da Inglaterra, que tem família que se odeia, segredos do passado, reviravoltas e muitas juras de amor. Um clássico romance adaptado para os quadrinhos, com roteiro da Ruth e arte do maravilhoso Matt Baker. E com capa de agosto de 1947, na Phantom Lady número 13, o Baker então apresenta a personagem que vai tornar ele conhecido, As poucas pessoas que sabem quem é ele lembram dele por causa dessa personagem. Esse personagem é muito marcante, mas calma, aqui a gente precisa fazer uma pausa aqui, fazer um parênteses aqui para poder explicar a confusão que envolve essa personagem e envolve uma prática do período que é a questão de mudar o nome das revistas e continuar com o mesmo número por uma questão legal junto aos correios e tal. Essa Phantom Lady é o estúdio, o Will Eisner e o Jerry Eager venderam essa personagem, criaram essa personagem para o Buzz Arnold da Quality Comics. Ela vai estrear na Police Comics número 1, com capa de agosto de 1941, que é a mesma revista que apresenta o famoso Homem Borracha, o Plastic Man, e o não tão famoso e parceiro da Phantom Lady, da Lady Fantasma, o Human Bomb, o Bomba Humana, o Homem... no Brasil é Bomba Humana. É essa revista que apresenta essa personagem, uma revista que é da editora Quality. A Phantom Lady ela foi uma criação do Arthur Pede, que trabalhava para o Will Eisner e para o Jerry Eager. A Sandra Knight, ela descobre, ela é filha de um senador, o senador Henry Knight, e ela descobre que o pai dela vai ser alvo de um atentado. E ela então consegue salvar o pai usando só um jornal assim para bater nos assassinos e tal. E ela acaba gostando, ela acaba se interessa por essa vida de aventuras, então ela vai conversar com um amigo do pai dela, um cientista, que é o professor Davis, e o professor Davis ele cria um raio de luz negra que permite que ela fique então invisível, que ela segue as pessoas, E aí então por isso que o nome é Phantom Lady, Lady Fantasma. Ela tem esse poder dela aí, que ela usa esse gadget, essa traquitana, para conseguir ficar invisível em alguns momentos. E aí essas são as histórias dela. Só que o Buzz Arnold da Quality, ele só vai publicar ela até a Policy Comics número 23. E aí ele para de publicar ela. O Eisner, o Eager lá, o estúdio, eles não têm dúvida, eles pegam o personagem então e passam o personagem para outro cliente deles, que é o Victor Fox da Fox Comics. E é justamente aí que o Baker, com roteiros da maravilhosa Ruth Roche, assume a personagem. E por que a confusão de números aí que deixa pesquisador maluco?
O Fox, ele pega uma revista que ele tinha, que é o What a Life Comics. Quando ela vai chegar no número 13, ele simplesmente troca o nome para Phantom Lady. Então essa Phantom Lady 13, na verdade, é a primeira revista da Phantom Lady. É que ele só muda o nome, mas continua com a numeração. Eu sei, eu vou fazer um vídeo sobre isso, eu juro, prometo que eu vou fazer. Mas essa é a confusão, tá? Então, a estreia do Matt Baker é na Phantom Lady número 13, e aí, então, essa personagem vira um sucesso absoluto, assim, ela chama muita atenção no período. Por quê? Por causa dos roteiros da Ruth Rocha, que são roteiros muito bons, e por causa, claro, né, do traço do Matt Baker. A Phantom Lady, ela acaba virando o símbolo de todas as Good Girls, assim, ela é linda demais. Ele troca as cores do personagem, a personagem ela passa a ter um uniforme azul e vermelho, ele dá uma valorizada, né, no decote que ela tem aqui nos seios, ele faz uma saia bem curtinha nela, e ela então acaba virando a grande Good Girl, talvez a maior Good Girl da Era de Ouro, e isso acaba sendo um problema. E por que vai ser um problema? Depois que o Fox fale, ela passa, né, a Phantom Lady, ela vai passar por duas editoras que também vão falir. Né, vida breve ali que ela passa nessas editoras, que é a Star Publication e a Jacques Farrell Publication. Por que as editoras estão falindo? Porque a gente chegou naquele momento, começo da década de 50, pós-Segunda Guerra Mundial, que é a primeira grande crise dos quadrinhos, uma crise agravada por pessoas como, né, o picareta lá, né, do Frederick Wertham, né, do Sedução do Inocente, aquele, né, o psicólogo que, né, ficava, meu Deus, os quadrinhos estão acabando com a juventude e tal. Uma das principais imagens que o Wertham usa é justamente a Phantom Lady do Matt Baker. Ele tem no livro dele imagens da edição número 17 da Phantom Lady, com capa de abril de 1944. Então, um dos grandes alvos do Wertham é a Phantom Lady do Matt Baker. Por isso que também a personagem e o Baker acabam entrando para a história dos quadrinhos, né, tem essa importância, esse peso na história dos quadrinhos, porque é uma das imagens que é mais usada para mostrar, né, para alertar como os quadrinhos estavam, né, fazendo mal para os jovens. Bando de incel, bando de velho brocha, né, que estavam tentando achar ali num espantalho nos quadrinhos para os problemas que estavam acontecendo na sociedade, botar a culpa nos quadrinhos, como a gente já conhece a história várias vezes, né. A Phantom Lady, né, ao longo da história e depois ela, os outros personagens todos, por isso que eu falei que o Bombo Humano é parceiro dela, porque eles têm um grupo ali, um super grupo com vários personagens que foram criados pelo estúdio do Iger, que tem, né, o Pequeno Polegar e tal, tem vários personagens ali, eles viram um super grupo. Esse supergrupo ele vai parar na Charlton Comics e hoje eles foram, né, quando a Charlton fale na década de 80, eles são comprados então pela DC Comics e hoje ela tá, né, ela segue lá, faz parte do universo DC, até já morreu mais de uma vez, eu acho, então. Então essa é a história da Phantom Lady, mas era tão maravilhoso o traço do Baker que foi um dos principais a, né, deixar maluco lá o incel do Wertham. A partir de 1948, o Baker então ele começa a trabalhar com a St. John Publication e vira o principal artista da casa. Tanto que, em 1950, como eu falei no vídeo anterior lá, né, da polêmica entre X-Men e Patrulha do Destino, em 1950, com o roteiro, né, do Arnold Drake e do Leslie Waller, o Baker desenha a que talvez seja a primeira graphic novel da história, It Rhyme with Lust. Por que talvez seja a primeira graphic novel da história? Porque os dois roteiristas, eles convencem, né, o Art St. John, o dono da St. John, a publicar isso justamente vendendo essa ideia. Eles querem vender uma fusão entre literatura e quadrinhos. Olha só o jeito que eles explicaram para o editor como é que ia ser essa coisa que eles estavam imaginando. Uma história em quadrinhos mais desenvolvida. Uma ponte deliberada entre histórias em quadrinhos e livros. O planejado era uma série de romances fotográficos que eram essencialmente ação, mistério, filmes ocidentais e romances no papel. Aliás, eles até chamam de picture novel, porque eles nem tinham termo para usar, né? Graphic novel nem existia o termo ainda. Então muita gente, né, muitos pesquisadores, tal, muitos críticos de quadrinho apontam que talvez seja a primeira graphic novel. Eu não vou dar spoiler, porque ela também está disponível online. Leia, é maravilhosa. É um noir, o roteiro ainda funciona, tá? O roteiro tem todos os clássicos ali de noir, né? Sabe, romances, né? Romances clandestinos, político querendo passar a perna no outro, assassinato e tal. E o legal é que como é essa, como é que eles chamam? É picture novel. Como essa picture novel, ela tem 3, 4 quadros por página.
É quase, né, que nem ele falou ali, né, quase uma fotonovela em quadrinhos. E aí tu consegue saborear o trabalho do Baker, tu consegue confirmar a maravilhosa arte desse cara, sabe? O que ele faz nas páginas dessa picture novel é absurdo, assim. É lindo demais o trabalho. Leia essa, que talvez seja a primeira graphic novel da história, que você não vai se arrepender. Em 1952, o Baker volta a duplar, né, com a sua ex-chefe lá, a roteirista Ruth Roche. Os dois criam, né, em fevereiro de 1952 a tira de jornal chamada Flamingo. Ela faz um relativo sucesso, que chega até a ganhar página de domingo. A Flamingo, ela é uma dançarina cigana, super linda, imagina, traço do Baker, né? Super linda, sensual, tal. Ela, o seu namorado Joey e o seu pai, o pai dela, né, o Old Pepo, eles andam pela Europa, pelo interior da Europa, lá enfrentando sequestradores, bandidos, tem todo um clima policial. E o roteiro da Roche, né, como sempre, né, um roteiro muito bom, muito avançado para a época, abordava questões como preconceito, como intolerância. Então a tira teve um relativo sucesso. Ela durou até março de 1953. Só que o Baker não fica até o final, porque como ele tem muita coisa para fazer, ele acaba pegando vários trabalhos ao mesmo tempo, tal, então ele não acaba não fazendo a tira de jornal até o final. Um desses trabalhos que ele está fazendo tem a ver com o Brasil. Um título que o Baker assume é o título da Lassie. Sim, a famosa, a cachorra mais famosa da história do cinema. O quadrinho era publicado pela Dell. A gente já tem um vídeo especial, né, sobre a Dell aqui, né, sobre a presidente da Dell, porque a Dell virou a maior editora do mundo. A Dell vira a maior editora do mundo porque ela tem várias licenças, né, licenças da Disney, da Warner, da Hanna-Barbera e da MGM. Então essa adaptação para os quadrinhos da Lassie é feita pelo Matt Baker. E por que tem a ver com o Brasil? Porque a história se passa aqui no Mato Grosso, que eles chamam de selva brasileira, e aí os humanos da Lassie, né, o Jerry e o Rocky, eles são dois jornalistas americanos que moram aqui, né, tem uma fazenda aqui que eles ficam fotografando e ficam girando pelos países aqui da América do Sul, Brasil, Peru, Venezuela. Eles têm um ajudante, né, que é um nativo taquari chamado Timbu, e aí então os três, mais a Lassie, vivem altas aventuras aqui pela América do Sul, né, e tudo desenhado pelo traço, né, do Matt Baker. Só o que acontece? Em 1954 entra no ar na televisão a série da Lassie, que até hoje é a quinta série mais longa da história, tá? Ela teve 19 temporadas. E aí a Dell resolve então deixar os quadrinhos mais parecidos com, né, obviamente para vender mais eles querem deixar os quadrinhos mais parecidos com o clima da série de TV, com o roteiro da série de TV. Então o que eles fazem? Eles inventam que existe uma grama muito rara aqui no Mato Grosso. E aí a Lassie, ela tem alergia a essa grama, e aí por isso então, que eles têm que ir embora daqui e se mudar para os Estados Unidos. Todo mundo tá para ficar mais parecido com a série de TV. Mas, né, boa parte desse material da Lassie foi feito pelo maravilhoso Matt Baker. Ainda na St. John, ele vai tocar diversos títulos. Um deles é o Canteen Kate, que é sobre uma moça que ela tá junto com os fuzileiros durante a Guerra da Coreia, porque a gente já está tendo a Guerra da Coreia, então já tem quadrinhos abordando isso. Então ele vai tocar esse quadrinho sobre a Guerra da Coreia. Quando o Jack Kirby e o Joe Simon inauguram a linha de romance em quadrinhos, né, tem aquela febre, todo mundo está fazendo romance em quadrinhos, é óbvio, com o traço que ele tem, o Baker, que, né, o editor da St. John, o Art St. John, vai tocar na mão dele os quadrinhos de romance da editora. Então ele desenha 5 títulos de romance para St. John, ele toca os 5 principais títulos de romance da editora, né, porque é um sucesso os romances. Ele acha tempo ainda para fazer freelancer lá na Atlas, que era a antiga Timely, futura Marvel, e ele estreia lá na Atlas na revista Gunsmoke Western número 32, com capa de dezembro de 1955, fazendo uma história de Bang Bang de 5 páginas, escrita pelo editor e roteirista Stan Lee. E o Stan Lee gosta tanto do trabalho do Matt Baker que chama ele e ele vai participar de vários títulos de Bang Bang da Atlas. Então o cara estava fazendo romances, vários títulos de romance na St. John, títulos de guerra na St. John e vários títulos de Bang Bang na Atlas. E ele não parava. Não satisfeito em fazer romance, guerra, policial, good girls, para a própria Atlas do Stan Lee, o Baker ainda vai fazer ficção científica. Então ele faz diversas histórias de ficção científica em diversos títulos que a Atlas tem de ficção científica.
O último trabalho dele que a gente tem registrado é num romance da Atlas, ele também vai fazer romance para o Stan Lee, que foi publicado na My Own Romance, número 73, com capa de janeiro de 1960. Esse é o último trabalho dele que sai, tá? Que era a história I Gave Up the Man I Love, tá? Mas, né, infelizmente, ele para de trabalhar bem antes. Essa história ela vai sair só em 60, janeiro de 60, mas ele para de trabalhar bem antes, é porque ele teve um derrame em 1957, né? 3 anos antes ele tem um derrame e isso afeta demais, ele não consegue mais trabalhar, né? Ele não consegue se mexer e tal, então ele para de trabalhar e infelizmente ele morre em 11 de agosto de 1959, aos 38 anos de idade. Muito moço, muito moço. Hoje, né, tá tendo todo um resgate do nome dele, da obra dele, e ele é então apontado, né, como um dos gigantes da nona arte, e ele é confirmado o primeiro grande artista negro dos quadrinhos nos Estados Unidos. Ele é o primeiro grande artista negro dos quadrinhos, porque ele teve nas principais editoras, ele teve em diversos títulos, a arte dele marcou e influenciou muita gente, muita gente. Se você não conhece o trabalho do Matt Baker, está disponível online. Leia o trabalho dele, aprecie o trabalho dele. Eu tenho certeza que, como eu, como a Lalunha, você vai se apaixonar pelo trabalho do Matt Baker. Ele merece isso, ele merece esse nosso reconhecimento. Ó, chegou a nossa tarde, é hora da gente voltar pro presente. Já sabe então, né? Se você gostou, dá um joinha no vídeo, se inscreve no canal, comenta, compartilhe, diga sobre o que você quer saber. E daqui a pouco eu volto então para mais uma viagem no tempo, talvez resgatando mais um importante nome da nossa maravilhosa nona arte. Tchau!